Bom dia, irmãos. Depois de um longo, tenebroso inverno, né, que eu fiquei meio fora aqui das EBDs, né, nós estamos de volta aí, né, sempre se colocando à disposição aí do reino, né, para estar falando um pouco do que Deus fala para nós primeiro, né. Deus sempre fala primeiro com quem está preparando a aula ali, né. Aí a gente toma umas cacetadas, né, Edilson? Às vezes até dá vontade de desistir de dar aula, às vezes, na preparação, né? Eles falam, poxa, não estou vivendo isso, né? Mas é isso, o reino de Deus é esse, bem o tema que nós vamos falar hoje, né? O Edilson já adiantou aqui, perplexos, mas não desesperados. Eu quero começar mostrando um vídeo para os irmãos, eu vou falar sobre ele. Eu vou pedir até para soltar com áudio um pouco mais baixo, que eu não sei se esse áudio está muito alto aí, mas o que acontece? Eu vou falar sobre um líder de um time de futebol americano, né? Nós vamos começar falando sobre ele. Segura um pouquinho. Ah? Nós vamos falar sobre um time de futebol americano, que é o New England Patriots, que aliás é o time que eu torço, né? Eu gosto muito de futebol americano, né? E eu trazer esse exemplo para mim, como perplexos, mas não desesperados, nós vamos falar sobre uma liderança, né, que é o Tom Brady, que é o futebol americano, ele gira todo em torno do cara que lança a bola, que é o quarterback, né? E esse cara, ele tem que estar o mais centrado possível em todas as situações, né? O Tom Brady, que é considerado por muitos aí o maior quarterback de todos os tempos aí, né? Pelo menos em títulos ele é. E no Super Bowl, o Super Bowl é a final do futebol americano. Para vocês terem ideia, um Super Bowl, o único evento esportivo que se compara ao Super Bowl no mundo são as Olimpíadas e a Copa do Mundo, né? Só que o evento que acontece todo ano, o Super Bowl acontece todo ano, ele é o maior evento esportivo do mundo, né? Tanto em venda de comercial para televisão, tudo isso. Então, o time se prepara todo para ter um jogo, uma final, um Super Bowl, né? E toda essa preparação, tudo, né? Chega um momento que é o ápice, né? Que é onde você vai ali, lógico, tentar ganhar, representar. É um esporte, né? Tanto faz, você pode ganhar, você pode perder. Mas toda uma temporada se volta àquela situação ali. Então, chegou numa situação que o time era favorito e que teve muitos percalços, muitos problemas durante esse jogo. E agora a gente vai ver no vídeo, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa situação de perplexidade que viveu ali o Tom Brady, que era o líder do time, né? Para a gente trazer um pouquinho para a nossa realidade. Pode soltar o vídeo. 60 minutes, take it to their ass, win on 3. Let's do it. Chegou o New England é o azul, tá? Um sonho te espera, Atlanta Falcons. Um sonho te espera, New England Patriots. Começou! Jogo terrestre pro Freeman, escapa da pressão, corta pro lateral e vai pra endzone, touchdown! Aí eles começaram perdendo, tá? 3-4 atrás do Brady, interceptado! Aí ele sofreu uma interceptação, tá? Depois eu vou explicar. Aí ele está desanimado, né? E começa a virada. A bola não pode bater no chão. Vê como é que ele pegou essa aí. Parecia improvável. O que se desenhava impossível pode estar acontecendo bem diante dos olhos do fã de esporte. Aí o Brady pro alto, tenta correr, faz a fita. Entrou! A maior virada da história do Super Bowl está Esse é o Tom Brady. concretizada em Houston. Tá aí. É um rápido resumo do que foi 3 horas de jogo, né? Que eu passei a madrugada assistindo isso aí. Mas foi uma
uma situação bem atípica, né? O Tom Brady, esse que apareceu no final aí, ele é o marido da Gisele Bündchen, tá? Aqui, né? Porque ele é conhecido aqui no Brasil como marido da Gisele, né? O cara é o maior quarterback do mundo, mas aqui no Brasil ele é conhecido como marido da Gisele. Tudo bem. Então, o que acontece? Tudo que aconteceu nessa final aí, né? A gente viu no primeiro tempo e no começo do terceiro quarto, que é o segundo tempo, é como se trazesse para o nosso futebol, como se aos 30 minutos do segundo tempo, eles estivessem perdendo de 4-0, ou 4-1 aí, vai. O placar era 28-3, né? Cada touchdown vale 6 pontos, mais um chute extra 7. Então, eles tinham aí que fazer 3, 4 posses de bola, isso faltando um quarto só, são 4 quartos de 15 minutos. Faltando um quarto só, eles teriam que, pelo menos, empatar para levar para uma prorrogação, né? Era uma coisa de louco, né? Trazendo para o nosso futebol mais ou menos parecido com o que o Barcelona fez, claro, com o time francês lá. Fugiu o nome? Paris Saint-Germain. Então, era uma situação assim. Por quê? Perplexo. Eu imagino que esse time desceu para o vestiário, perdendo de 21, estava perdendo primeiro de 21-3, né? Eles desceram, era o favorito, era o melhor time, né? E desceram para o vestiário tomando uma lavada. Eu imagino tudo que aconteceu nesse vestiário, porque no Super Bowl também tem um show no intervalo, né? Aliás, americanos sabem fazer as coisas, né? Eles conseguem montar e desmontar um palco em 20 minutos e mais um show de 20 minutos. São 40 minutos de intervalo no Super Bowl, né? Eles conseguem fazer uma super produção em 40 minutos. Então, eu imagino que nesse intervalo, eles estavam todos perplexos, todos atônitos. A gente viu ali a imagem de Tom Brady de cabeça baixa. Poxa, o que está acontecendo, né? Começa o segundo tempo, eles tomam mais um touchdown, né? Foram a 28-3, uma recuperação quase que impossível. Só que ele estava treinado para aquilo, ele estava pronto para aquilo. Ele deveria estar perplexo. Eu imagino que todo o time estava, inclusive ele. Mas ele não estava desesperado. Esse é o nosso tema, perplexo, mas não desesperado. A todo tempo, é que nesse vídeo não mostra. Tem um vídeo que é muito maior aí, que eles microfonam alguns jogadores, né? Inclusive o banco fica microfonado. Em todo tempo eles falam, vai ser uma grande virada, isso aqui vai virar uma grande história. É de arrepiar, irmãos. A confiança que tinha esse time, passada pelo seu líder, pelo Tom Brady. Então, quando vocês viram que ele começou a virar o jogo ali, aquela coisa contagiou e tal, eles tinham ali menos de 4 minutos para dar 2 entradas na endzone, 2 conversões de 2 pontos, que na verdade são 4 entradas, né? Quem entende de futebol americano sabe o quanto é complicado isso. E eles conseguiram empatar o jogo e levar para a prorrogação, né? A partir do momento que levou para a prorrogação, ele sabia que aquilo ali era o ápice, que eles iriam conseguir mesmo aquela virada, a maior virada da história do Super Bowl. Vocês viram aí o narrador falar, a maior virada da história do Super Bowl, né? Então, eu imagino que ali o líder estava perplexo, ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali com o time, só que em momento nenhum ele mostrou desespero, em momento nenhum ele entregou, em momento nenhum ele... Mas por que tudo isso? Porque ele estava preparado para aquilo, né? E trazendo para a nossa vida cristã, né, eu vou dar outros exemplos muito maiores que esse, não queiram comparar aí é o esporte, se perder num ano, ganha no outro, né? A gente vai dar exemplos aqui bíblicos de Paulo mesmo, onde a vida dele foi colocada em xeque, né? E ele não se desesperou, né? Não só de Paulo e de outros aqui, a gente vai dar os exemplos, mas ainda falando sobre o Tom Brady, sobre o time, ele sabia o que deveria fazer, ele estava treinado para aquilo, trazendo para a nossa vida. Nós temos que estar prontos, porque perplexos nós vamos ficar, desesperados talvez, né? Eu vou chegar aqui num ponto que vocês vão ver que não é nenhum pecado ficar desesperado, não, só que dificulta a nossa vida, né? Se a gente estiver centrado, pronto, sabendo o que fazer, nós vamos bem melhor aí na caminhada cristã. Nosso texto básico, ele está em 2 Coríntios 1, de 8 a 11. Se alguém quiser ler, eu vou pedir para o Edilson ajudar com o microfone, ou o Neemias, o Edilson ajuda. Se alguém quiser ler esse texto, nós vamos ler bastante, tá? Então, deixa a Bíblia meio no esquema aí.
seja ela no smartphone ou no papel mesmo. Alguém pode ler 2 Coríntios 1, de 8 a 11. Lá no fundo, lá. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que confiemos em nós, assim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. É isso aí. Isso aí é Paulo falando, né, sobre a vida dele, que foi colocada diversas vezes em risco. Nós vamos mais para frente dar esses exemplos de Paulo, né? Eu peguei 2 definições aqui. Por que a gente fica perplexo, né? Peguei 2 situações: situação de aflição e situação de tribulação. Eu trouxe aqui o significado de aflição, que eu procurei lá no dicionário. Sentimento de persistente dor física ou moral, ânsia, agonia e angústia. Isso é uma aflição, né? E quantas vezes nós não estamos aflitos? Sentimento de dor física ou moral, né? Aí já vai muito além do só o psicológico, né? Causando dor física, né? Às vezes dores de estômago, tal. É tudo gerando tudo sendo gerado através do estresse, da aflição, de problemas no nosso dia a dia, né? E tribulação, né? Que eu coloquei aqui, que eu procurei no dicionário: evento ou situação aborrecida, desagradável, aflição. Tá vendo que elas andam juntas? Tormento e adversidade. Essa é a definição de tribulação. Evento ou situação aborrecida, desagradável, aflição, tormento ou adversidade. Vem muito na nossa vida cristã, né? Quantas tribulações nós não passamos aí, sentimos aborrecido, né? A gente sente tormento, a gente sente que a adversidade é muito grande, né? E isso nos leva a ficar não somente perplexos, mas desesperados, né? E aí é aquela hora que, voltando lá no exemplo lá do futebol americano, é a hora que a gente tem que lembrar do que a gente treinou, né? Ele lá lembrou do que ele treinou, com certeza. Ele falou: não, eu treinei isso. Eu vou conseguir virar esse jogo porque eu treinei isso. E a gente está aqui fazendo o quê? Justamente treinando isso, né? Isso aí é o nosso dia a dia. Nosso dia a dia cristão é um dia de treino, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente está treinando. Quando a gente ajuda alguém, a gente está treinando. Esse é o nosso treino diário, né? A gente não vai parar de treinar até a glória, se Deus quiser. Apesar de toda a tecnologia que nos cerca, nós vivemos tempos de constantes angústias, aflições e tribulações, né? A gente tem muita ajuda tecnológica hoje, né? A gente tem livros e livros aí que você consegue baixar no smartphone, que você consegue ler pelo computador, que você pode buscar alguns vídeos que te ajudam, mas tudo isso ainda não está sendo suficiente para suprir as nossas adversidades aí. Mas diante desse caos que se estabelece à nossa volta, porque é um caos, quando a gente está perplexo, a gente está atribulado, a gente está numa situação de aflição, é um caos, tudo é um caos à nossa volta, né? Como é que a gente sai dessa, né? Eu me lembro que eu tive um problema grande com situação financeira, acho que muita gente já viveu isso, né? Eu não vou falar todo mundo, mas muita gente já viveu isso. E a gente acha que não vai sair, né? Às vezes é uma doença,
ou no ente querido ou em nós mesmos, que a gente fala, poxa, é uma situação que nos leva à perplexidade, né? Só que a quem que a gente deve recorrer quando isso acontece, né? Quais soluções quando esses problemas extremos eles fogem ao nosso alcance? Porque foge, né? Foge. É situação que você não vai conseguir resolver ali na hora. A gente tem muito do imediatismo, né? A gente quer resolver o negócio rápido, né? Essa situação de aflição está doendo demais, eu quero resolver rápido, né? E não é assim que funciona, né? Muitas vezes essa vontade, essa ânsia de resolver rápido só aumenta a nossa aflição, né? Perguntas nem sempre são acompanhadas de respostas, né? A gente fica ali perguntando e fala, Deus, e principalmente para Deus, né? A gente questiona muito Deus, né? E eu não acho errado, irmãos, a gente questionar Deus, não, né? Eu acho que é uma situação até da gente se colocar nas mãos dele e falar, Deus, eu não estou entendendo. Estou entendendo o que está acontecendo. Eu imagino que muitos aqui passaram por isso. Eu imagino que imaginar, tá, Muniz? Imagino que a Muniz lá, quando chegou lá na Suécia, falou, Deus, o que será que está acontecendo aqui, né? Muitas vezes você deve ter passado por isso. Eu imagino que sim, ali sozinha, falando, será que é isso mesmo que o Senhor queria de mim, né? Eu acho que são situações de aflições, né? Acho que entendo ser situações complicadas ali, né? De falar, poxa, será que é isso quando você pega um emprego novo ali, você chega ali e fala, nossa, mas tem nada a ver com o que eu pensava, é isso que Deus quer de mim, né? Então, esse questionamento, essas questões aí, eu não acho errado não, irmãos, acho que a gente tem que questionar mesmo, né? E até um alívio para a nossa alma, esse questionamento, né? E nesse decorrer aqui, a gente vai trazer alguns personagens bíblicos que viveram situações de perplexidade, né? No Velho Testamento, nós temos aí o exemplo de Elias, né? Em 1 Reis 19, 1 e 2, 1 Reis 19, 1 e 2, ele está ali na situação e Acabe fez saber a Jezabel, depois que Elias já tinha enfrentado ali os profetas de Baal, né? E aí ele tem uma situação de perplexidade ali, porque ele passa a ser perseguido por Acabe e por Jezabel, naquele momento ali, e Elias tem uma situação de perplexidade. 1 Reis 19, 1 e 2, na verdade 19 de 1 a 4, quem pode ler? Primeiro livro de Reis, 19 de 1 a 4. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Perfeito. Elias aqui, a gente pode dizer que ele ficou perplexo, certo? Ficou perplexo. Ele tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal. Deus tinha acabado de dar uma vitória ali para ele, né? Através de Elias, veio a vitória de Deus ali sobre Baal. Só que na sequência, Jezabel manda um recadinho, ó: eu vou te caçar. Não adianta você fugir que eu vou te pegar, né? E Elias ficou perplexo. E nós não podemos dizer aqui, lendo o texto, que Elias não se desesperou. Olha o detalhe, né?
Nosso tema é perplexo, mas não desesperados. Elias, chegou um momento de desespero que ele pediu, que ele entregou a Deus a própria vida e pediu para morrer, né? Por isso que eu falo, irmãos, não é errado ficar desesperado, mas a situação é muito mais complicada, né? Por quê? Em situações extremas de estresse, fugiu o nome da doença, a doença do século aí, é depressão, exatamente. Situações extremas de depressão, não é normal, não vou dizer normal, é natural que isso aconteça. O que aconteceu com Elias, situação extrema de depressão, sozinho no deserto, sendo caçado, ele entregar, na verdade, nas mãos de Deus a própria vida e pedir a morte, né? E a gente vive isso no dia a dia. Nós temos hoje, como eu falei, a doença do século, a depressão, né? Nós temos aí, os psicólogos, me corrijam aí se tiver algum psicólogo, mas eles costumam falar muito da situação de você ter a depressão, a doença, a depressão, e ter que tomar remédio para isso e tal, e você estar em um momento de depressão, né? Porque situações nos levam a momentos de depressão, e às vezes também tem que ser medicado para isso, né? Você está lidando com um problema físico, não só emocional, físico também, né? Que está te debilitando, né? Então, Elias aqui, ele ficou desesperado. E situações na nossa vida cristã, na nossa caminhada, na nossa vida do dia a dia, nos levam a situações de perplexidade e desespero, né? Elias orou, Elias falou com Deus, né? E a gente sabe que o desfecho da história, Elias ficou bem, Deus o livrou, né? Então, quando bate esse desespero, desesperei, fui lá no domingo de manhã, escutei a palestra lá, a lição da EBD, falando sobre não ficar desesperado. Aí eu saio amanhã e já estou em desespero. É pecado? Não é pecado, gente. Não é pecado, não é errado. Mas a gente está sendo treinado para não ficar desesperado nessas situações. Não foi o que aconteceu com Elias aqui. E isso trazendo para um personagem bíblico é mais importante ainda. Porque a gente olha os personagens bíblicos como super-heróis, né? E você vê que eles falharam, que eles se desesperaram, mas que eles estiveram com Deus, né, firme em Deus. Falando sobre Abraão, em Gênesis 22, pode abrir aí, Gênesis 22, uma pessoa lê o versículo 1 e o 2, e outra pessoa vai ler o 7 e o 8. 22, 1 e 2, e 7 e 8. Por favor. Nós vamos falar sobre Abraão. (22, 1 e 2). A Celeste vai ler. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Isso, agora o 7 e o 8. Alguém? Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Bom, essa história também a gente já conhece, né, bastante, que é Abraão, né? Abraão, ele é intimado por Deus a entregar o seu único filho, né, Isaque, em holocausto, em sacrifício. E eu imagino a perplexidade de um pai, né? Quem é pai aqui, mãe, vai entender o que eu estou falando. Qual que é a perplexidade do negócio desse, de Deus falar assim, entrega o seu filho para o holocausto. Eu não estou falando aqui nenhuma novidade, nós já escutamos
200.000 vezes falar sobre essa situação de Abraão. Mas para pensar de novo. Né? Como é que Abraão fica? Fala, poxa, mas demorou tanto para o Senhor me dar Isaac, agora o Senhor pede ele em holocausto. Imagina a perplexidade dele. Né? Um monte de interrogação que tinha na cabeça de Abraão ali, sem saber o que Deus estava querendo, né? Ele sabia que Deus queria o seu filho em sacrifício, mas o porquê disso, né? Só que ele obedeceu. Ele obedeceu. E o interessante é que Abraão, a gente pode dizer que ele não se desesperou quando a gente pega a resposta dele, quando Isaac pergunta do cordeiro, né? Isaac pergunta, mas tem lenha, está aqui o facão aqui afiado, tal, mas cadê o cordeiro, né? Como é que a gente vai fazer esse holocausto aqui, esse sacrifício? Aí Abraão fala o quê? Deus proverá. Essa é a situação de estar no centro da vontade de Deus, sabendo o que Deus quer, treinado para essa situação, né? Abraão estava pronto para essa situação. Por incrível que pareça, ele deveria estar perplexo. A cabeça dele deveria virar numa situação ali a 2.000 por hora, pensando, por que Deus está fazendo isso comigo? Só que em momento nenhum ele questiona a Deus, né? Nesse sentido, ele fala, Deus proverá, né? Não que seja errado questionar, voltando lá, mas ele tem fé que Deus proverá um cordeiro para o holocausto. Foi o que ele colocou para Isaac aqui. Então, ele estava numa situação perplexa, né? Ele estava numa situação que ele não sabia o que estava acontecendo ali. Só que ele sabe o Deus em que ele crê. Naquele momento ele fala, eu creio nesse Deus e esse Deus proverá. Né? Isso trazendo para nós hoje é incrível, né, irmãos? Quantas situações que a gente passa aí e fala, nossa, não sei o que está acontecendo, não estou entendendo nada, né? Mas Deus proverá, mas Deus está à frente. Quantas vezes nós não falamos isso, né? E a gente, entre irmãos, mas Deus está à frente. Isso é importante. Eu, quando estou numa situação muito complicada, contando para algum dos irmãos, mas Deus sabe, né, irmão? Isso conforta. Deus sabe o que Ele está fazendo. Por mais incrível que isso possa parecer, por mais que se exija o estresse da situação, quando você escuta do irmão assim, Deus sabe o que está fazendo, ou você lê a Bíblia e Deus mostra lá que Ele é o socorro, né? Você lê lá, você fala, pô, de onde que vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, né? Então, são situações que aliviam esse problema da nossa perplexidade. Davi também viveu momentos de perplexidade. Ali no Velho Testamento ainda cita Davi, né? Davi, em 1 Samuel 23, de 25 e 26, essa eu leio aqui, 1 Samuel 23, 25 e 26, diz o seguinte, Saul e seus soldados começaram a busca, e ao ser informado disso, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e Davi e seus soldados pelo outro. Fugiram depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-lo. Davi tinha sido ungido rei de Israel. Só que o rei de Israel ainda era Saul, né? E Davi estava numa situação bem complicada. E bem perplexa, eu imagino. Porque ele tinha enfrentado lá o gigante Golias e matado o gigante. Davi estava, como se dissesse hoje aí no nosso linguajar de hoje, ele estava na crista da onda, né? Ele estava bonito na fita, né? Porque ele tinha enfrentado o gigante, todo mundo conhecia Davi. Davi era visto como o queridinho lá do rei, né? E Saul não gostou muito disso. Até aquele ciúme em Saul, falou, eu vou buscar Davi, eu vou ter que matar Davi, porque se eu não matar Davi, eu vou perder o reino. A ideia de Saul era essa. E passou a perseguir Saul. A gente pode dizer que Davi, ele ficou perplexo nessa situação, mas ele não se desesperou em momento nenhum. Tanto que ele teve a oportunidade de matar Saul, né?
lá na caverna, né, quando ele cortou a orla do manto de Saul, ele teve essa oportunidade, falou, se ele está buscando me matar, agora é a hora, eu mato ele, acabou, eu já estou ungido rei, assumo o reinado e vamos embora. Esse era o modo humano de fazer as coisas, né? Quantas vezes a nossa humanidade não fala mais alto, né? A minha humanidade não fala mais alto, né? É mais fácil fazer do meu jeito, né? E Davi, em momento nenhum, quis fazer do jeito dele. Davi se colocou à disposição do Senhor, e naquele momento ali, ele parou para pensar, falou, não, eu não vou tirar a vida de Saul. Eu vou preservar a vida, porque ele é ungido de Deus. Saul tinha sido ungido por Deus, né? Ele é ungido de Deus, então eu não vou fazer isso. E Davi, mais para frente, a gente vê toda a recompensa que ele teve, o reinado de Davi, e que foi um homem segundo o coração de Deus, né? Nós estamos falando aqui sobre perplexidades de personagens do Velho Testamento. No Novo Testamento, a gente tem diversas situações também, né? A gente tem Estevão sendo apedrejado, né? É uma das passagens mais lindas da Bíblia, né? Quando Estevão é apedrejado ali, o primeiro mártir cristão, que ele vê os céus abertos, ele vê Jesus Cristo, né, ao lado do Pai. Em nenhum momento você vê Estevão praguejar aqueles que estão apedrejando ele. Você vê Estevão, sim. Eu entendo que aquele momento extremo para Estevão era um momento de perplexidade, mas em momento nenhum ele se desespera. Ele sabe o Deus que tem, ele vê o Deus que tem. Ele fala, olha, eu estou indo, e o Evangelho foi pregado, né? O Evangelho foi pregado por Estevão. A gente tem esse exemplo, a gente tem os exemplos de Paulo. Paulo, aqui a gente pode, até falando sobre o nosso texto, tudo que ele sofreu ali na Ásia, todas as situações complicadas, né? Paulo, ele teve algumas situações de extremo no limite do estresse, do medo, né? E a gente vai falar de algumas aqui, ó. Paulo, ele teve que descer de um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Isso lá em 2, não vamos ler não, mas está em 2 Coríntios 11, 32 e 33. Que ele está fugindo do rei Aretas, que queria prendê-lo somente pela situação dele estar falando de Cristo, né? Ele teve que fugir, aí fizeram lá um cesto, desceram ele de uma situação lá, de um prédio, né? Num cesto, para que ele pudesse fugir daquela prisão arbitrária, né? Ele foi apedrejado em Listra, Atos 14, 19. Alguém pode ler? Atos 14, 19. Atos 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Pensando que estavam mortos. Exatamente. Olha que situação de perplexidade e estresse viveu Paulo aqui, né? Ele foi apedrejado, foi arrastado para fora da cidade como um morto. Você imagina a situação que ficou Paulo aqui, né? E a gente vai vendo todas essas situações, Paulo, situações de perplexidade, situação de aflição, situação de tribulação de Paulo, e ele sempre centrado, ele sempre olhando para Deus, ele sempre olhando para a palavra, ele conhecedor da palavra de Deus, como era, né? Que, vamos lembrar, que Paulo era doutor da lei, né? Desde a época em que ele era Saulo lá, que ele foi treinado dentro da palavra. Isso foi muito importante para ele nesses momentos, né? Porque ele não deixou em nenhum momento de lembrar daquela lei e não deixou também de aplicar o amor de Cristo na vida dele, né? Ele não se apegou só como os fariseus se apegaram somente à letra, à lei, mas em momento nenhum ele deixou de aplicar o amor de Cristo. Na Macedônia, com Silas, ele foi açoitado, preso, amarrado e lançado na prisão. É aquele famoso
aquela famosa passagem de Paulo e Silas cantando na prisão. Olha a situação, ele foi açoitado, preso, amarrado lá num tronco, né? E o que eles estavam fazendo à noite? Louvando a Deus. Situação de perplexidade, mas sem desespero. Quantas vezes nós esquecemos, porque no turbilhão, no problema, a gente não consegue olhar para nada, e nem para Deus. Quantas vezes nós deixamos de louvar a Deus, porque estamos no meio do problema? Paulo e Silas mostram aqui ao contrário, quanto maior era o problema, maior era o louvor a Deus. Eles estavam louvando a Deus. Quantas vezes nós não passamos por situações falando, estou mal, estou legal, aconteceu isso, eu não vou para a igreja hoje não. Vou não, hoje eu não estou legal. Tá? E nós deixamos de se alimentar. Quando nós estamos, é interessante que quando a gente está doente, a gente vai ao médico, tomar um remédio e tal, para melhorar. E às vezes a gente está doente da alma, com uma situação que a gente precisa de Deus, e a gente deixa de vir à igreja, deixa de se alimentar, né? A gente diminui a importância da igreja nesses momentos, né? Quantas vezes eu estava em situação de perplexidade, eu creio que muitos aqui falam, não, hoje eu não vou não, eu não vou para a igreja não. Aí te dá um estalo, não, vou sim. Resolve lá em cima da hora aí, tal. Na hora que chega aqui, fala, nossa, se eu não tivesse vindo, eu tinha perdido. Já aconteceu aqui, tenho certeza que aconteceu com muitos aqui, comigo também. Então, Paulo e Silas, naquela situação de perplexidade, não havia desespero, eles estavam louvando a Deus. Uma pessoa que está desesperada, ela não consegue fazer isso, ela não consegue louvar a Deus, ela está desesperada, ela está querendo sair daquela situação, né? Você vê um animalzinho acuado, que ele está desesperado, ele quer sair daquela situação. Às vezes a gente vê alguns salvamentos de animais aí, né? Animal que cai no rio, que cai em buraco de bueira, essas coisas. Ele fica extremamente estressado a ponto de morder os bombeiros, essas coisas, né? Não acontece? Mas por quê? Porque ele está ali numa situação de desespero, de estresse total. É a nossa situação quando nós ficamos desesperados, é bem parecida, né? A gente está em situação de desespero, de estresse total e não está olhando para quem está oferecendo ajuda, para quem está do seu lado, para quem está te abraçando, né? Para Deus que está mandando essa pessoa te abraçar. Então, muitas vezes acontece isso mesmo, tá? Em Jerusalém, Paulo foi acusado injustamente de ter levado um grego ao templo, e por isso foi perseguido e quase morto. Atos 21, de 27 a 31. Aqui nós não vamos ler tudo não, mas nessa passagem aqui, os judeus fazem uma grande confusão por deduzirem que Paulo teria profanado o templo, levando um grego, que era Trófimo, até lá. Só porque Paulo estava passando na cidade de Jerusalém com Trófimo, que era um grego, né? E para os judeus, levar um estrangeiro para o templo era profanar o templo. Então, ali ele foi confundido, né? E ele passou por um momento de grande tribulação, de grande perplexidade por conta disso, né? Por causa dessa situação aí. Ele foi preso e enviado a Roma. Quando ele foi preso e enviado a Roma, ele sofreu um naufrágio. Olha a situação, Paulo foi injustamente preso e levado de navio até Roma, onde teria uma audiência sobre a sua prisão injusta. No caminho, o navio sofre um grave naufrágio, devido à tempestade, né? E Paulo passou por esse momento de perplexidade também. Um naufrágio, tribulação, né? Na ilha de Malta, desse mesmo naufrágio, ele consegue ir até a ilha de Malta. Ele é picado por uma serpente. Azarado, né? Tá doido também, né? O cara passa por um naufrágio, é picado por uma serpente, mas em momento nenhum Paulo deixou que o desespero tomasse conta dele, né? Ele foi picado por uma serpente, e aí naquela situação lá, quem estava com ele ali, né?
falando, esse cara é amaldiçoado. Por quê? Já sofreu naufrágio, agora vem uma serpente e pica ele. Vamos matar esse cara que ele é amaldiçoado. E quando eles viram que o veneno não fazia efeito no corpo de Paulo, aí trocou a situação. Esse cara é abençoado. Se ele não morreu no naufrágio, não morreu com a picada da serpente, pode ver que tem alguma coisa diferente nesse cara aí. E é isso. Você manter o equilíbrio, manter em situações difíceis, de situações complexas, o que acontece? O seu testemunho fala mais alto, né? É aí que eu quero chegar. Nosso testemunho fala mais alto. Conta a história que um determinado supermercado estava mandando muita gente embora, né? Uma crise devia ser parecida com a que nós vivemos aqui. E aí, todo mundo desesperado ali, nossa, meu emprego, situação de perplexidade. Muita gente aqui já viveu isso, eu tenho certeza, eu já vivi. Nossa, o facão está passando aí, né? Neemias já deve ter escutado muito isso aí, ó. O facão está passando aí, ó. Cabeças vão rolar, né? E aí, nessas situações de perplexidade, né, ali naquele supermercado, os caixas todos atendendo de mau humor, tinha uma pessoa que cantava, que atendia bem, que fazia o serviço da maneira que deveria ser feito, uma pessoa do caixa, e de repente essa pessoa é chamada e fala, olha, o que está acontecendo, né? Está todo mundo perplexo aqui, você está trabalhando com humor, conversando, cantando, você é de outro mundo, né? Não, esse emprego aqui foi Deus que me deu, e Ele pode tirar a qualquer momento, mas quem me sustenta é Deus, não é esse emprego. Era uma situação perplexa para todo mundo, inclusive para essa pessoa, eu imagino que fosse, mas em momento nenhum mostrou desespero, e sim fé, confiança em Deus, né? Então, é aí que eu quero chegar. Essas situações nos fazem mostrar o nosso testemunho. Às vezes a pessoa que está do seu lado, lá no serviço, na faculdade, na escola, um vizinho, ele vê essa situação de dificuldade, né? Às vezes você até conversa com ele, estou numa dificuldade aí, cara, tal, acontecendo isso, minha esposa está doente, eu estou doente, meu filho está doente. E aí ele vê você feliz, louvando, a vida seguindo, apesar de toda essa perplexidade. Isso é testemunho, é um momento de testemunhar, né? Aquela hora que ele vai olhar assim para você e falar, mas como é que você consegue manter a calma numa situação dessa? A hora de falar de Jesus. E terminando, né, a carreira, né, de Paulo, ele provavelmente foi decapitado. Falo provavelmente porque não tem tem alguns descritos sobre a morte de Paulo, mas não dizem exatamente o que é, né, o que aconteceu, né. Foi provavelmente decapitado em Roma, no reinado do imperador Nero. Apesar de todas essas tribulações, o apóstolo Paulo manteve-se firme ao seu ministério designado por Deus, a ponto de não considerar a sua própria vida como preciosa, caso não cumprisse a missão que lhe foi dada. Isso está em Atos 20, 24, onde ali Paulo fala, olha, minha vida não é preciosa. Se eu não cumprir a missão que Deus me deu, minha vida não é preciosa. Isso é perplexidade sem desespero. Foi isso que Paulo passou. Paulo viveu isso. Ele viveu isso, né? Isso traz muito para nós hoje, de viver situações assim. As nossas tribulações, né? No nosso dia a dia, no mundo nós teremos aflições, né? Deus em Jesus Cristo também, Ele não nos prometeu uma vida livre de aflições, né? Muito pelo contrário. Ele prometeu sim a vitória, né? Tem, em João 16:33, famoso versículo que a gente tem que ficar repetindo aqui, para ficar bem gravado, né? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, de novo, no mundo tereis
Exatamente. Mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Isso aqui é Jesus Cristo falando para a gente assim, ó. Olha, vai ter problema sim. Vai ter doença sim. Vai ter morte física sim. Só que eu venci o mundo. Eu estou com vocês. Eu vou caminhar do seu lado, né? E isso não tem, mas não tem livro de autoajuda que chega ao ponto desse versículo aqui. Pode ler livro de autoajuda à vontade, né? Aliás, eu não sou muito favorável não, tá? Livro de autoajuda. Aí não leva muita coisa não. Mas se quiser ler, pode ler. Você não vai chegar a uma situação que te dê mais ânimo do que esse versículo aqui, né? Jesus Cristo falando, você vai ter aflições sim. Tá? Não adianta agora chegar aqui o bispo tal, o apóstolo X, falar assim, daqui para frente sua vida vai mudar, né? Daqui para frente se você ficar aqui na nossa igreja vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e você vai ser próspero, e você tal, e você isso. Quando você lê aqui, dizendo que a gente vai ter aflição, né? Então, pode te prometer mundos e fundos aí, só que, na verdade, a gente sabe o Deus que tem, e a gente sabe o que Jesus Cristo prometeu para a gente, né? As tribulações, elas produzem perseverança e caráter aprovado, né? Isso aqui a gente vê em Paulo. Romanos 5, de 3 a 5, diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Dá glória a Deus nas tribulações. Olha que coisa difícil, né? Coisa complicada. Mas é Paulo falando aqui, ó. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Não desistir. A perseverança, o quê? Um caráter aprovado. Eu acho que aí é um ponto que todo cristão deve buscar. Caráter aprovado. O caráter é marca, né? Ele está marcado. Muita gente fala assim, e tem razão de falar, olha, perdoo isso, mas desvio de caráter não. E é verdade. Desvio de caráter de jeito nenhum. Então, um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança, né? A esperança que está em Cristo. E a esperança não nos decepciona, ó, é Paulo falando lá em Romanos. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, né? Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É o Espírito que produz tudo isso, né? Jesus Cristo, quando foi, Ele falou, vou deixar o Consolador. A nossa humanidade não tem condição nenhuma de não ficar desesperada. A nossa humanidade, ela faz com que a gente seja igual o bichinho que está lá, que eu falei, que está acuado, que alguém está tentando ajudar e ele está mordendo, a nossa humanidade é essa. O que nos mantém no eixo é o Espírito Santo. Portanto, se a gente não tiver aqui, ligado com Deus, treinando, lembra do vídeo lá do começo? Ele treinou, ele sabia o que ele tinha que fazer naquele momento. O momento era perplexo, era difícil, mas ele sabia o que tinha que fazer, né? Se a gente não tiver treinando aqui, lendo a Bíblia, orando, em comunhão com os irmãos, provavelmente nós vamos ter momento de perplexidade e desespero. E a nossa busca não é se livrar do momento de perplexidade, detalhe, né? Muitas vezes a gente não vai se livrar deles. Eu vou mostrar um vídeo aqui de uma pessoa que não conseguiu se livrar de um momento de perplexidade. Vou mostrar daqui a pouco. Ele não conseguiu se livrar do momento de perplexidade, mas ele conseguiu escolher entre se desesperar ou não. Isso é uma escolha nossa. Difícil, complicada, né? Por todo o estresse de uma situação de perplexidade, mas é uma escolha, né? Muito difícil de se fazer, mas a gente tem que lembrar que nós temos um Deus que está conosco, então vamos juntos. Nós temos irmãos que estão conosco.
Ah, por que a Bíblia manda confessar os pecados uns para os outros? É à toa? Não, não é à toa. É porque você precisa de um ombro para chorar. Você precisa de um abraço. Né? Igreja não é só vir aqui, sentar ali e tal, deu horário e vou embora, não. Igreja é abraçar, é estar junto. Né? Imagina aqui quantos momentos de perplexidade isso tem de bom na nossa igreja, né? Na Boas Novas, falando de igreja local. Quantos momentos de perplexidade que nós passamos e as pessoas abraçaram a gente. Né? Falar, não, vem cá, toma um abraço. Eu não sei, eu não posso fazer nada por você agora, mas eu vou te abraçar. Olha que coisa, né, Silvia? Não é verdade? A gente passa por isso, né? Flavião, não é verdade, Flávio? Um abraço, chegar ali e falar, vem cá. Fala, pode falar, descarrega, chora. Então, essas situações de perplexidade exigem que nós estamos centrados na palavra de Deus, ouvindo o que Deus quer de nós, falando com Deus através da oração, e em comunhão com os irmãos, né? E trabalhando. Porque situações dessa aí mostram, você quer passar por isso? Vai trabalhar. Né? Tem área de missões aí, tem departamento infantil, tem área de música, tem um monte de área aqui na igreja, tem banheiro para limpar, tem templo para cuidar, né? Tem tesouraria que precisa de ajuda também, e vamos lá. Né? Se você colocar para se trabalhar em situações de perplexidade, porque, como diz, a mente vazia, né? Oficina, né? Então, vamos preencher a mente aí. Irmãos, eu vou colocar agora, acho que dá tempo de colocar 2 vídeos, né? Um é a história de um homem que ele passou por uma situação muito complicada. É a história de um homem que ele teve câncer e que ele gravou um vídeo, né, de despedida para a filhinha dele, para a família dele. E a gente vai ver o que Deus fez com ele. E depois a gente vai colocar um clipe de uma música para terminar no final. Ah, pode soltar o primeiro vídeo aí. All right. What word would you use to describe how you feel right now? One word? Yeah. Blessed. Está se dizendo abençoado. Little bag. Hi, my name is Nick Magnotti. I'm 27 years old. I have stage 4 appendix cancer, and this is my 7-month-old daughter, Austin. My wife and I had her together. I've been married to Elisa for 5 years now. I was first diagnosed with cancer. I was 24 years old, and I was scared. I was at first. I remember when I got the phone call. I just woken up. I think it was like 8 in the morning. I was still recovering from the surgery of when they had removed the cancer. And Elisa was in the kitchen and I was in the living room, and I answered the phone, and it's my surgeon. He tells me that I have cancer. And man, talking about getting the wind knocked out of you, that was a hard phone call. Elisa and I sat down on the couch and we cried. And we decided that we were going to hit it head on. We were going to take this beast and, make it our own. The chemo has got to a point where it's no longer doing what it's supposed to do. Even though it's continuing treatment, my pain was getting worse. So it's an indication that the cancer is spreading faster than the chemo can kill it. So we decided to stop chemotherapy just because chemo makes me feel so cruddy. We want to be able to enjoy every single day to its fullest, and when you feel so ill you can't get out of bed, it's kind of hard to do that. I'm not scared of death. You can say, being a Christian, that you shouldn't be scared of death because you know that you're going to a better place, but it's human nature to want to be scared. And I think it's strange that I'm not scared. I don't feel strange. I know why I don't feel scared. I know it's because God has given me this peace and this blessing that everyone's dying. This morning there's people who get up and go to work and they're not going to come home tonight. And their families had no idea.
that was going to happen. They didn't get a chance to plan for it. They didn't get a chance to, you know, set aside videos. They didn't get a chance to do birthday cards. Their lives end, and they move on to hopefully heaven, and their families' lives continue. So I live every day with the appreciation for today, and not concerned with what tomorrow will bring. We could have a meteor hit the world, and everyone would die, and my cancer would be pointless, because it wouldn't have been what took me out. And I was so concerned and focused on that, and then that happens, and that would just, to me, that's a waste. I feel blessed because I'm living every person's dream. I get to spend every day with people that I love, and I get to do anything and everything that I want to do. I get to, you know, Elise and I want to take our little baby Austin to the aquarium. We can go to the aquarium. The Lord has blessed us with the means and the ability to be able to do that. The relationship that's developed, the amount that I've gotten to know God, I just wish everyone could get to experience what I feel. I just feel so blessed to be able to, you know, be up in the middle of the night in pain and be able to talk to God and be inspired to, you know, try and help people. And I just feel lucky that even though I'm experiencing this pain, that I'm getting the opportunity to change lives, you know, in the Lord's name. I'm getting the opportunity to help people. Just for me, I hope that they will give it a thought one day at church, you know, something, one step in the direction, whether it's Googling just a Bible passage, reading a chunk of something, you know, seeing if there's anything that appeals to you in any way, shape, or form. Mom, do you want to say how much you love Austin? Is she your little angel? You're my sweet, sweet girl, Austin. I love you so much. See you again soon. She's my little bundle of joy. I love her so much, and this is another reason why we're doing this video, is because I want her to know that her daddy loved the Lord, and that her daddy wants to help people so that she will have the same heart. You know, just talking to God about how I know that even if I'm not here, that He's her father, He's going to take care of her, He's going to protect her, He's going to watch out for it, He's going to provide for her. I would love to be a part of raising her every single year of her life, but every day the Lord gives me with her is just the biggest blessing, being a bigger blessing than I deserve. Words can't describe how it feels to have her as my daughter and to be blessed with her. So I do worry, but that's just because I'm human. I know that Austin is going to be taken care of, and I know that the Lord has big plans for her. I know that she's going to accomplish some pretty impressive things in her life. Smiles? You got a proud daddy, Austin, already, so you're doing good. Esse é Nick, né? Eu não vou soltar o último não, tá, André? O Alex, falei o nome do irmão dele. Esse é o Nick. Nick, ele não venceu a batalha contra o câncer, mas ele venceu a batalha contra o desespero da perplexidade. Ele se sentiu abençoado. Ele morreu algum tempo depois de fazer esse vídeo, mas ele se sentiu abençoado por viver aqueles momentos com a filha dele, com a esposa dele, né? Como ele fala, muitos não têm oportunidade de saber quando que vão morrer, né? E eu tenho a oportunidade de saber, eu vou viver esses momentos cada dia mais intensos, né? E ele deixa essa lição para a gente nessa manhã. Perplexos, irmãos, como Nick esteve. Sim, eu imagino que 3 anos de tratamento contra o câncer gera uma perplexidade muito grande, mas não desesperada. E mais do que isso, abençoada. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou exemplos, Senhor, bíblicos, ou não, Senhor, como o de Nick aqui, mostrando, Senhor, que nós devemos confiar em Ti, para não se entregar ao desespero, ó Pai. Mostrando a Deus que
no nosso dia a dia nós temos aflições, problemas, tribulações, situações que nos deixam totalmente sem chão, ó Pai. Mas nesses momentos que estamos sem chão, estamos sendo levados pelas suas mãos, ó Pai. Ó Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Deus. Como nós somos pequenos, como às vezes temos nos desesperado por tão pouco, ó Deus, quando nós temos um Deus, Senhor, que é maior do que qualquer problema que pode vir sobre a nossa vida, Pai. Ó Deus, perdoa a nossa falta de fé e falta de confiança em Ti. E te peço, ó Deus, nos fortalece, ó Pai, porque só o Seu Espírito Santo, Senhor, pode nos levar à tranquilidade, mesmo em meio de situações perplexas, ó Deus. Fica conosco ainda, Pai. Eu sei que o Senhor vai falar muito ainda durante esse dia a nossa vida. Em nome de Jesus, é que eu te agradeço. Amém, Pai.